Ele é um dos principais profissionais do Brasil, treinador de ponta, 5 vezes campeão do Grande Prêmio Paraná e tríplice coroado paulista, além de todas as outras conquistas. Nosso papo com os amigos de hoje é com ele, Márcio Ferreira Gusso, um baita papo, confere aí. Fala, meus amigos, chegamos com o Papo dos Amigos, hoje um episódio especial, afinal vamos conversar com o maior campeão de Grande Prêmio do Paraná, um amigo que eu fiz aqui no Jockey Club do Paraná também, e que hoje até treina aí uns cavalos que eu administro, né, Márcio? Seja muito bem-vindo ao Papo dos Amigos, Márcio. Maravilha, eu que agradeço essa conversa boa, vamos poder contar alguma história aqui. Vamos contar muita história. Márcio, o teu começo, né, já contamos algumas vezes essa história em live e tudo mais, foi ali numa passagem do seu pai e acabou ficando para você já tinha pensado em outra coisa, né, um outro caminho, estudando, vestibular e tudo. Sim, foi bem essa época, eu estava prestes a fazer vestibular, acabei passei na Universidade Federal do Paraná em administração de empresas. E também tinha feito um concurso na Embratel, que eu depois acabaram me chamando e eu abri mão e acabei ficando por aqui. Eu acabei gostando, meu pai tinha ficado doente, depois ele voltou, meu início foi com ele também. Então eu acabei gostando e é o que a gente gosta de fazer e acabei ficando. Deixa eu fazer uma pergunta, então eu trouxe essa introdução para começar nosso papo aqui. A pergunta é a seguinte: você consegue imaginar o Márcio da Embratel, o Márcio estudante de administração na Federal, a vida do Márcio? Consegue imaginar uma vida assim fora dos cavalos de corrida hoje em dia, não? Não, nunca parece. Claro, às vezes a gente pensa qual teria sido o caminho, né? Só que isso só Deus sabe, nós não sabemos. Então é o tipo de imaginação que a gente não tem, mas são coisas muito diferentes, né? Você trabalhar de repente no escritório, trabalhar no departamento técnico ou administrativo, né? Não que aqui você não tenha que administrar, né? Aqui é administração pura o tempo todo também. Mas a parte do treinamento do cavalo é uma coisa completamente diferente. E sem dúvida não imagino o que seria. Mas a gente fala muito a respeito de cavalos, né? O cavalo que mais marcou, a gente vai falar isso no segundo bloco, claro, as conquistas dele pelo Paraná, tríplice coroa, diversos grandes prêmios, né, em São Paulo. Mas tem uma outra parte do turf que é até esse programa, o Papo dos Amigos, e você conheceu muitas pessoas nessa tua passagem, proprietários, pessoas que viraram meio que sua família, né? Pessoas que ficaram muito próximas. É verdade, porque na nossa profissão a gente está aqui 7 dias por semana, né? 7 por 7, como a gente fala. Então a gente está aqui e vive aqui, a maior parte da nossa vida a gente vive aqui dentro. E com certeza fazemos muitos amigos, né? Conhecemos nessa trajetória toda muitas pessoas, né? Pessoas boas, pessoas ruins, isso faz parte da vida, isso é o normal disso aí. Mas com certeza fiz grandes amigos, gosto de muitas pessoas e acredito que muitas pessoas também gostam de mim, então isso aí faz parte porque a gente está muito tempo aqui dentro, né? Então, sei lá, metade do dia a gente está aqui dentro. Tem algumas fardas que marcaram, assim? Algumas? Fardas que marcaram? Fardas. Você treinou algumas aras? Sem dúvida. Se começar a citar, né, a gente vai acabar esquecendo alguém, eu acho isso né, não é certo. Mas vamos lá, uma farda que me marcou muito, que
eu adorava pelo dono que era a farda do Aras Curitibano, a farda ouro, dava para ver de longe, ouro, verde, vermelha, uma farda que dava para ver de longe, e pela pessoa que era o seu Raul, né? Uma pessoa ímpar, uma pessoa diferente. Então, digamos assim, para representar todos os amigos e todas as fardas que eu tive contato, né? Eu acho que talvez o Raul seja, a farda do Aras Curitibano seja a que mais simboliza tudo isso. Era muito bonita, né? Era ouro com a faixa vermelha e uma verde no peito, né? Exato. Era uma farda muito marcante, felizmente não temos mais no turf ela, né? Não ficou... É verdade, a família não deu continuidade. Nós temos o Ari Pérez, que é engenheiro, que tem o estudo dele, o estudo do Dom Pepe, tem cavalos, até agora, há pouco tempo comprou uma potranca no leilão do Colácio, uma potranca que a mãe era a criação do Aras Curitibano, então mais essa ligação, filha da Dani de Hanner, né? Todo mundo sabe que o Aras Curitibano colocava o Di no meio do nome dos cavalos, né? Ele brincava com os cavalos dele com nome e sobrenome. E o Ari, que é o genro, acabou comprando, por coincidência, uma descendente do Aras. Vamos torcer uma potranca para o ano que vem. Tem que fazer o Ari, convencer o Ari a correr com a farda do Curitibano, pô. Nem que seja para homenagear, né? Pô, farda bonita faz falta, jogos de Caroline. Esse você treinou, né, Márcio? Esse corria muito, era um cavalo com certeza diferenciado. Ele correu aqui, estreou acho que em janeiro, era para ter uma penca, ele acabou a penca não tendo, então a gente estreou, ele simplesmente ganhou as 5 corridas no Tarumã, das quais ele participou, ele ganhou as 5 todas muito fácil, né? Ele corria muito. Já lazãozinho, né? Sim, um lazãozinho, não era correto de mão, até um pouquinho torto, mas não era grande, não era nenhum cavalão, mas tinha um coração provavelmente muito grande e corria muito. Você teve uma prova que você um dia teve que o jogo chegou a parar ele quase na pista, não teve? Para cruzar o disco, tão fácil que vinha na volta. A quarta vitória dele, era um clássico. Eu pedi para o Araújo, que montou nas 5 vezes ele aqui, eu pedi para o Araújo para poupar, né? Porque já tinha um grande prêmio, que se eu não me engano 3 semanas depois, era um vice de reis, que era a prova mais forte da todos na época. Então eu pedi para o Araújo poupar ele um pouquinho. E ele poupou bastante, foi parando. Ele passou o disco de galope, né? Todo mundo até achou que tinha acontecido alguma coisa, mas não, foi a pedido para não judiar muito. Aquela história ganhou a trote, literalmente, praticamente, né? Literalmente ganhou a trote. Ganhou a trote, exatamente. Conversando com o Márcio Busso, eu vou chamar um reclamezinho para vocês agora, vocês fiquem e acompanhem nosso intervalo. Daqui a pouco a gente volta para falar mais, falar de Grande Prêmio Paraná, para falar de Tríplice Coroa, então fica aí. Com certeza você já ouviu falar da coxinha do Pelanda, não é? Mas vocês sabem como elas nasceram? O Pelanda sentiu a necessidade de construir a nossa própria fábrica de salgado. Foi assim que nasceu a nossa tão famosa coxinha. Nós desenvolvemos a nossa própria receita, que ganhou o coração de nossos clientes. Temos uma equipe de salgadeira totalmente comprometida na fabricação da nossa coxinha, que é totalmente manual. A maior satisfação do Pelanda é saber que a nossa coxinha é tão querida e já ter ganhado prêmios pela qualidade. A coxinha do Pelanda só tem nos postos Pelanda. Visite uma das nossas unidades e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Olá, loumarianos e loumarianas. Hoje eu vou dar para você uma dica muito importante, talvez a principal dica que você vai receber para vir para Foz do Iguaçu. Você que é viajante independente, está procurando aí a melhor forma de viajar e de turistar aqui na fronteira, né, nas 3 fronteiras, é alugar um carro aqui na Igufoz. A Igufoz
é a única locadora de Foz do Iguaçu que autoriza com que seus veículos vão para a Argentina e para o Paraguai. Então fica muito fácil, né? Além de turistar aqui em Foz do Iguaçu com o veículo alugado, você ir para a Argentina e você ir para o Paraguai. E principalmente para a Argentina, né? Porque você fica lá o dia todo, vai nas cataratas do Iguaçu, faz suas comprinhas, coloca lá no porta-mala do veículo e volta para Foz do Iguaçu com conforto, com segurança e com comodidade. Então já sabe, né? Antes de vir para Foz do Iguaçu, a gente tem o costume de ir lá nas grandes locadoras, né? Naquelas franquias e às vezes até locar um veículo com as milhas que a gente tem. Mas aqui em Foz do Iguaçu, gente, existe esse detalhe. As maiores locadoras não permitem que você atravesse a fronteira, tá? Da Argentina e ir para o Paraguai. Por isso a Egu Foz sai ganhando nesse quesito. Então a gente está sempre te levando as melhores dicas para você passear aqui em Foz do Iguaçu. A gente fica por aqui, nos vemos aí no próximo vídeo da Lowmar ou nos vemos lá nos canais de WhatsApp, nos grupos de WhatsApp da Lowmar Turismo. Tchau! Aí depois do reclamezinho, mais papo com Márcio Ferreira Gusso. Márcio, vamos começar a falar as grandes conquistas. Agora a segunda parte do papo. Você é o maior campeão do Grande Prêmio Paraná. E lógico, tem desde o Golden News, foi o primeiro, até o último que foi o Lionel de Bash. Emoções distintas, né? Olha, Leopoldo, foi Golden News primeiro em 89, 99 Inamorato, 2000 Mr. Pleasant Fair, 98 Inamorato, 2000 Mr. Pleasant Fair, agora em 17 no ar e agora em 2020 o Lionel Best. Não, 21 Lionel. Eu fico aqui uma hora contando a história de cada um deles, e cada um deles eu fico durante uma hora contando a história, e vai faltar tempo para nós conversarmos. Eu não... São cada emoção diferente da outra, cada um tem sua particularidade, cada cavalo tem seu jeito, cada jockey que montou, né, e cada história de preparação, isso aí tudo. Então, são emoções distintas e muito fortes, né? Você ganhar um grande prêmio do Paraná é uma coisa fantástica. Eu corro como se nunca tivesse ganho, eu estou tentando ter um cavalo para esse ano, para ganhar o Grande Prêmio Paraná de novo. Então, é muito bom, é o ápice, na verdade, é o ápice da profissão nossa aqui dentro. Né? É o ápice. A última, o Lionel de Best, Dr. José Cid Campelo, filho, né? E uma vitória assim muito emblemática, né, Márcio? É um cavalo que você já tinha vencido o Ipiranga, cavalo que você tinha, o cavalo tinha muita alta ponta pro derby, não deu certo. Aí vem pro Paraná, troca o jockey e ele ganha daquele jeito, ganha numa facilidade tremenda, né? Sim. Ele tinha ganho o Ipiranga bem, era invicto. A segunda prova ele foi muito mal corrido. Aí trocamos o jockey, colocamos outro jockey no derby, também percurso errado, atrapalhado, mesma coisa. Aí quando ele voltou eu pedi para o doutor Cid, doutor, eu quero correr o Grande Prêmio Paraná. E ele até assustou-se. Ele na hora ele disse assim, mas quer correr? Eu digo, não, eu quero ganhar o Grande Prêmio Paraná esse ano. E quero ganhar com ele. Deixa comigo. Daí ele me disse, então tá bom, você que manda. E aí trouxemos o Bruninho do Rio, Bruninho Queiroz, deu tudo certo, ganhou muito bem, ganhou muito fácil. Ali ele correu a corrida dele, claro, adaptou-se, uma raia super encharcada, também tem isso, né? Ele adaptou-se bem àquela raia, a raia estava firme, então ele gostou bastante, né? Abaixo d'água, abaixo de chuva. Mas ali ele correu a corrida dele. Ele é, com certeza, um cavalo muito bom, né? Então, foi também muito gratificante, uma emoção muito grande, né? Mais uma vitória desse cavalo. O cavalo deu azar, né, Márcio? Porque teve problema que ficou parado um tempão aí contigo. Aí depois você reapareceu ele muito bem. Aí foi ao Cristal, né, numa raia também meio solta, né? Ele não adaptou-se, né?
Ele depois do reaparecimento dele aqui, ele volta do Rio de Janeiro com um problema no caso, a gente pulou e eu reapareci ele aqui. Ele ganhou muito fácil. E aí foi comprado no leilão pelo Estúdio HIR para correr o Bento Gonçalves. Fomos para lá para correr, mas a areia estava extremamente solta, não chovia. Fazia, sei lá, um mês em Porto Alegre e ele nunca gostou dessa raia muito solta, muito solta. E Porto Alegre, principalmente o Bento, né, para em 2.400, o animal gosta muito daquela raia, não dá muito certo não. Não existe, né? É para animal que é extremamente arenático, né? Para arenático puro, né? Não é tipo o Leonel que corre bem nas duas, né? Mas não gostou da raia extremamente solta, né? Lá no Gibés tem outra historinha muito boa também no Noir, né? Do Noir também tem historinha boa. Noir também. Correu até com a falha do estúdio, outro também do São Nestor Batista, mas uma terceira falha porque... É de um amigo do São Nestor, o estúdio Blue Velvet. Nós tínhamos 3 animais para correr, só podia correr um. Né? Eu vinha de correr os outros 2, que eram uma geração mais nova, o Olhar Mágico e o Horário Público. Eu corri o derby com os 2, o derby paranaense. Eles fizeram primeiro e segundo em diferença de focinho. Foi uma corrida lindíssima, só chegaram os 2, o terceiro chegou longe. E eu brinco até hoje que poderiam ter empatado, né? Seria bacana ter empatado no derby. Mas enfim, daí a próxima corrida foi o Grande Prêmio do Paraná. E nós tínhamos 3 para correr, até cogitou-se em correr um deles a milha. Eu digo, não, 3 cavalos são para correr os 2.000 metros, né? E aí que nós resolvemos colocar o pior deles, entre aspas, que era o Noir, colocar ele no nome do estúdio Blue Velvet, que é o estúdio do amigo do São Nestor, e corremos os 3. O Noir foi a última força do parque, pagou 14 por um segundo. E a raia apareceu extremamente solta, foi uma temporada sem chuva no Paraná, em Curitiba, e a raia estava extremamente solta. Tanto é que o Noir depois foi para Porto Alegre, que a gente falou há pouco, e fez segundo no Bento, perdeu o Ilustre Senador, que ganhou 3 Bentos seguidos, né? E aqui na corrida os outros tiveram atrapalhos, não sei do que, aquelas histórias, né? Nós temos, cada corrida é uma história muito grande. E o Noir quietinho por dentro, com a mesquita em cima, no finalzinho deu um sprint final, um cavalo muito forte para baixo, como a gente chama, né? Um cavalo de distância mesmo. E ele, no final, ele passou de todo mundo, ganhando inclusive para cima do Ilustre Senador, né? O qual depois ganhou dele lá em Porto Alegre. Então, uma corrida espetacular do Noir, enquanto que os outros 2, que era a parelha até favorita do parque, acabaram fracassando. Era um páreo forte, o Chamur era o atual campeão, corria apresentar o bicampeonato. Sim. Era um páriozão. O Senador, como você disse, Senador, chega a dominar o páreo, dá uma fila de vitória, mas o Noir toma deles, né? Márcio, para a gente fechar nossa conversa, o que o Márcio Gusto, profissional do Nomado, também junto profissional do Nomado, espera nos próximos anos do Turf, do Márcio no Turf? O que você pensa? Pega atenção nessa esperanças futuras aí? Eu espero estar trabalhando, ter saúde para trabalhar. Eu faço o que eu gosto, né? Eu gosto do que eu faço, né? Eu amo isso aqui, então eu quero ter bastante saúde para poder trabalhar até onde Deus deixar, onde Deus permitir. Eu quero seguir trabalhando e treinando cavalo de corrida, que foi que eu sempre fiz e quero seguir melhorando, seguir aprendendo cada vez mais. Isso aí a gente aprende todo dia alguma coisa.
Quero isso, quero poder trabalhar. As pedras do caminho sempre existiram e sempre vão existir, como tudo na vida, né? Como a gente diz, a vida é uma montanha russa. Um dia a coisa está difícil, no outro dia ela está muito boa, né? Então não vou entrar nessa parte, não é nem cabe a mim entrar nessa parte. Mas eu espero que daqui uns dias a montanha comece a subir, a coisa melhore, e a gente melhore, não tem dúvida, e é o que vai acontecer. Quando será? Não sei, mas é o que vai acontecer, né? Então, eu só espero ter saúde para trabalhar, até quando, não sei. E como também, eu acho que com muita vontade, eu me sinto, não sou, mas eu me sinto muito jovem nesse trabalho, e a nossa profissão é impressionante. Quanto mais experiência, melhor. A história de dizer que o treinador está velho, digamos assim, não, isso não acontece. O treinador ele pode estar cansado com algumas situações, isso é outra coisa. Agora, o conhecimento dele não é mentira, né? O conhecimento que você adquire durante tantos anos trabalhando, isso aí se não tira, isso aí está aqui dentro, né? Então é um conhecimento que não tem preço, digamos assim. Agora, vamos usá-lo, né? Vamos colocar ele no trabalho e tentar seguir trabalhando cada vez melhor. Perfeito, ó. Vai ter um outro papo com os amigos mais pra frente aí, e voltar aqui, porque a gente nem falou do fixador, nem falou de tantos outros cavalos, não contamos a história do namorado, que é o Juvenal Machado da Silva, então tem muito papo aqui, muito conteúdo para falar com o Márcio Busto. Tá, Márcio? Só agradeço a recepção, a amizade. Obrigado. Tá bom? Você que gostou do vídeo aí, ó, compartilha naquele grupo do WhatsApp que eu não participo, se inscreve no canal, curte o vídeo para chegar mais longe. Papo com os amigos hoje, o craque, Márcio Busto. Abração, tchau.